Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e, ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto humano, só que um pouco pequeno demais, permanecia calmo entre as quatro paredes bem conhecidas. Sobre a mesa, na qual se espalhava, desempacotado, um mostruário de tecidos, Samsa era caixeiro viajante, pendia a imagem que ele havia recortado fazia pouco tempo de uma revista ilustrada e colocado numa bela moldura dourada. Representava uma dama de chapéu de pele e boá de pele que, sentada em posição ereta, erguia ao encontro do espectador um pesado regalo também de pele, no qual desaparecia todo o seu antebraço. O olhar de Gregor dirigiu-se então para a janela e o tempo turvo. Ouviam-se gotas de chuva batendo no zinco do parapeito, deixou-o inteiramente melancólico. Que tal se eu continuasse dormindo mais um pouco e esquecesse todas essas tolices? Pensou, mas isso era completamente irrealizável, pois estava habituado a dormir do lado direito e no seu estado atual não conseguia se colocar nessa posição. Qualquer que fosse a força com que se jogava para o lado direito, balançava sempre de volta à postura de costas. Tentou isso umas 100 vezes, fechando os olhos para não ter de enxergar as pernas desordenadamente agitadas, e só desistiu quando começou a sentir do lado uma dor ainda nunca experimentada, leve e surda. Ah, meu Deus, pensou. Que profissão cansativa eu escolhi. Entra dias, sai dias, viajando. A excitação comercial é muito maior que na própria sede da firma, e além disso me é imposta essa canseira de viajar, a preocupação com a troca de trens, as refeições irregulares e ruins, um convívio humano que muda sempre, jamais perdura, nunca se torna caloroso. O diabo carregue tudo isso. Sentiu uma leve coceira na parte de cima do ventre. Deslocou-se devagar sobre as costas até mais perto da guarda da cama para poder levantar melhor a cabeça. Encontrou o lugar onde estava coçando, ocupado por uma porção de pontinhos brancos que não soube avaliar. Quis apalpá-lo com uma perna, mas imediatamente a retirou, pois ao contato acometeram-no calafrios. Deslizou de volta à antiga posição. Acordar cedo assim deixa a pessoa completamente embotada, pensou. O ser humano precisa ter o seu sono. Outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de harém. Por exemplo, quando volto no meio da tarde ao hotel para transcrever as encomendas obtidas, esses senhores ainda estão sentados para o café da manhã. Tentasse eu fazer isso com o chefe que tenho. Eu voaria no ato para a rua. Aliás, quem sabe não seria muito bom para mim. Se não me contivesse por causa dos meus pais, teria pedido demissão há muito tempo. Teria me postado diante do chefe e dito o que penso do fundo do coração. Ele iria cair da sua banca. Também é estranho o modo como toma assento nela e fala de cima para baixo com o funcionário, que, além do mais, precisa se aproximar bastante por causa da surdez do chefe. Bem, ainda não renunciei por completo à esperança. Assim que juntar o dinheiro para lhe pagar a dívida dos meus pais, deve demorar ainda de 5 a 6 anos, vou fazer isso sem falta. Chegará então a vez da grande ruptura. Por enquanto, porém, tenho de me levantar, pois meu trem parte às 5. E olhou para o despertador que fazia tic-tac sobre o armário. Pai do céu, pensou. Eram 6h30, e os ponteiros avançavam calmamente, passava até da meia hora. Já se aproximava de 1/4. Será que o despertador não havia tocado?
Via-se da cama que ele estava ajustado certo para 4 horas. Seguramente o alarme tinha soado. Sim, mas era possível continuar dormindo tranquilo com esse toque de abalar a mobília? Bem, com tranquilidade ele não havia dormido, mas é provável que por causa disso o sono tenha sido mais profundo. E agora? O que deveria fazer? O próximo trem partia às 7 horas. Para alcançá-lo precisaria se apressar como louco. O mostruário ainda não estava na mala. E ele próprio não se sentia de modo algum particularmente disposto e ágil. E mesmo que pegasse o trem, não podia evitar uma explosão do chefe, pois o contínuo da firma tinha aguardado junto ao trem das 5 e fazia muito tempo que havia comunicado sua falta. Era uma criatura do chefe, sem espinha dorsal nem discernimento. E se anunciasse que estava doente? Mas isso seria extremamente penoso e suspeito, pois durante os 5 anos de serviço, Gregor ainda não tinha ficado doente uma única vez. Certamente, o chefe viria com o médico do seguro de saúde, censuraria os pais por causa do filho preguiçoso e cercearia todas as objeções apoiado no médico, para quem só existem pessoas inteiramente sadias, mas refratárias ao trabalho. E neste caso estaria tão errado assim. Com efeito, abstraindo-se uma sonolência realmente supérflua depois do longo sono, Gregor sentia-se muito bem, estava até mesmo com uma fome especialmente forte. Enquanto refletia sobre tudo isso na maior pressa, sem poder se decidir a deixar a cama, o despertador acabava de dar 1/4 para as 7, bateram cautelosamente na porta junto à cabeceira da sua cama. Gregor, chamaram. Era a mãe. É 1/4 para as 7. Você não queria partir? Que voz suave. Gregor se assustou quando ouviu sua própria voz responder. Era inconfundivelmente a voz antiga, mas nela se imiscuía, como se viesse de baixo, um pipilar irreprimível e doloroso que só no primeiro momento mantinha literal a clareza das palavras, para destruí-las de tal forma quando acabavam de soar que a pessoa não sabia se havia escutado direito. Gregor quisera responder em minúcia e explicar tudo, mas nestas circunstâncias se limitou a dizer: Sim, sim, obrigado, mãe. Já vou me levantar. Com certeza por causa da porta de madeira, não se podia notar lá fora a alteração na voz de Gregor, pois a mãe se tranquilizou com essa explicação e se afastou arrastando os chinelos. Mas a breve conversa chamou a atenção dos outros membros da família para o fato de que Gregor, contrariando as expectativas, ainda estava em casa. E já o pai batia, fraco, mas com o punho numa porta lateral. Gregor, chamou. O que está acontecendo? E depois de um intervalo curto advertiu outra vez com voz mais profunda. Gregor! Na outra porta lateral, entretanto, a irmã lamuriava baixinho. Gregor, você não está bem? Precisa de alguma coisa? Gregor respondeu para os dois lados. Já estou pronto. E, através da pronúncia mais cuidadosa e da introdução de longas pausas entre as palavras, se esforçou para retirar à sua voz tudo que chamasse a má atenção. O pai também voltou ao seu café da manhã, mas a irmã sussurrou. Gregor, abra, eu suplico. Gregor, entretanto, não pensava absolutamente em abrir, louvando a precaução adotada nas viagens de conservar as portas trancadas durante a noite, mesmo em casa. Queria primeiro levantar-se calmo e sem perturbação, vestir-se e, sobretudo, tomar o café da manhã, e só depois pensar no resto, pois percebia muito bem que na cama não chegaria com as suas reflexões a uma conclusão sensata. Lembrou-se de já ter sentido várias vezes alguma dor ligeira na cama e provocada talvez pela posição desajeitada de deitar, mas que depois, ao ficar em pé, mostrava ser pura imaginação e estava ansioso para ver como iriam gradativamente se dissipar as imagens do dia de hoje. Não duvidava nem um pouco de que a alteração da voz não era outra coisa senão o prenúncio
de um severo resfriado, moléstia profissional do caixeiro viajante. Afastar a coberta foi muito simples. Precisou apenas se inflar um pouco e ela caiu sozinha. Mas daí em diante as coisas ficaram difíceis, em particular porque ele era incomumente largo. Teria necessitado de braços e mãos para se erguer. Em vez disso, porém, só tinha as numerosas perninhas que faziam sem cessar os movimentos mais diversos e que, além disso, ele não podia dominar. Se queria dobrar uma, ela era meio a primeira a se estender. Se finalmente conseguia realizar o que queria com essa perna, então todas as outras nesse interim trabalhavam na mais intensa e dolorosa agitação, como se estivessem soltas. Não fique inutilmente aí, na cama, disse Gregor a si mesmo. A princípio quis sair da cama com a parte inferior do corpo, mas essa parte de baixo, que ele, aliás, ainda não tinha visto e da qual não podia fazer uma ideia exata, provou ser difícil demais de mover. Ela ia tão devagar, e quando afinal, quase frenético, reunindo todas as suas forças e sem respeitar nada, se atirou para a frente e bateu com violência nos pés da cama, pois tinha escolhido a direção errada. A dor ardida que sentiu ensinou-lhe que justamente a parte inferior do seu corpo era, no momento, talvez, a mais sensível de todas. Tentou, por isso, tirar em primeiro lugar a parte superior do corpo, voltando com cautela a cabeça para a beira do leito. Conseguiu-o com facilidade, a despeito da sua largura e do seu peso. A massa do corpo acompanhou devagar, finalmente, a virada da cabeça. Mas, quando por fim ele a susteve fora da cama, em pleno ar, ficou com medo de avançar mais dessa maneira, pois se enfim se deixasse cair, seria preciso acontecer um milagre para que a cabeça não se ferisse. E precisamente agora não podia, por preço algum, perder a consciência. Preferia permanecer na cama. Entretanto, quando mais uma vez, depois de esforço igual, ficou deitado na mesma posição, suspirando, e viu de novo suas perninhas lutarem umas contra as outras, possivelmente mais que antes, e não encontrou nenhuma possibilidade de imprimir calma e ordem àquele descontrole, disse novamente a si mesmo que era impossível continuar na cama e que o mais razoável seria sacrificar tudo, caso existisse a mínima esperança de com isso se livrar dela. Ao mesmo tempo, porém, não esqueceu de se lembrar, nos intervalos, de que decisões calmas, inclusive as mais calmas, são melhores que as desesperadas. Nesses instantes, dirigia o olhar com a maior agudez possível à janela, mas infelizmente só era possível receber pouca confiança e estímulo da visão da névoa matutina que encobria até o outro lado da rua estreita. 7 horas já, disse a si mesmo quando o despertador bateu outra vez. 7 horas já e ainda essa neblina. E por um momento permaneceu tranquilamente deitado, com a respiração fraca, como se esperasse talvez do silêncio pleno o retorno das coisas ao seu estado real e natural. Mas depois disse consigo mesmo: antes de soar 7 1/4, preciso de qualquer modo ter deixado completamente a cama. Mesmo porque até então virá alguém da firma perguntar por mim, pois ela abre antes de 7 horas. E pôs-se a balançar o corpo em toda a sua extensão, num ritmo perfeitamente uniforme para tirá-lo da cama, deixando-se cair desse modo a cabeça, que ele queria conservar bem erguida durante a queda, presumivelmente ficaria ilesa. As costas pareciam ser duras. De certo não aconteceria nada a elas caindo no tapete. A maior dúvida vinha da preocupação com o estrondo que iria provocar e que provavelmente causaria, se não susto, pelo menos apreensão atrás de todas as portas. Mas isso era preciso arriscar. Quando Gregor já estava pela metade fora da cama, o novo método era mais um jogo que um esforço, ele só tinha de se balançar empurrando o corpo, ocorreu-lhe como seria simples se alguém viesse ajudá-lo. 2 pessoas fortes, pensou no pai e na empregada, bastariam plenamente,
Precisariam apenas enfiar os braços debaixo de suas costas abauladas, destacando-o assim da cama, inclinar-se com o fardo e depois simplesmente permitir que ele efetuasse com cuidado a virada do corpo sobre o assoalho, onde então as perninhas, como era de se esperar, adquiririam um sentido. Bem, desconsiderando inteiramente que as portas estavam fechadas, deveria mesmo chamar por socorro? Apesar de toda a sua aflição, não pôde reprimir um sorriso a esse pensamento. Já tinha alcançado um ponto em que, a um balanço mais forte, quase não poderia manter o equilíbrio, tendo então de se decidir de uma vez, pois em 5 minutos seriam 7h15, quando soou a campainha na porta do apartamento. É alguém da firma, disse a si mesmo e quase gelou enquanto as perninhas dançavam mais rápidas por causa disso. Durante um momento ficou tudo silencioso. Eles não vão abrir, disse Gregor consigo mesmo, preso a alguma esperança absurda, mas aí a empregada, natural como sempre, caminhou com passos firmes até a porta e abriu. Gregor só precisou ouvir a primeira palavra de saudação do visitante para saber quem era. O gerente em pessoa. Por que Gregor estava condenado a servir numa firma em que a mínima omissão se levantava logo a máxima suspeita? Será que todos os funcionários eram, sem exceção, vagabundos? Não havia, pois, entre eles nenhum homem leal e dedicado que, embora deixando de aproveitar algumas horas da manhã em prol da firma, tenha ficado louco de remorso e literalmente impossibilitado de abandonar a cama? Não bastava realmente mandar um aprendiz ir perguntar, se é que havia necessidade desse interrogatório. Tinha de vir o próprio gerente. Era preciso mostrar com isso à família inteira, inocente, que a investigação desse caso suspeito só podia ser confiada à razão do gerente? E mais por causa da excitação a que foi levado por essas reflexões do que em consequência de uma decisão de verdade, Gregor se atirou com toda a força para fora da cama. Houve uma pancada alta, mas não propriamente um estrondo. A queda foi um pouco atenuada pelo tapete, mas as costas também eram mais elásticas do que Gregor havia pensado. Daí o som surdo que não chamava tanto a atenção. Ele só não tinha sustentado a cabeça com cuidado suficiente e por isso havia batido com ela. De raiva e dor, virou-a e esfregou-a no tapete. Caiu alguma coisa lá dentro, disse o gerente no aposento vizinho da esquerda. Gregor tentou imaginar se não podia acontecer também ao gerente algo semelhante ao que havia sucedido hoje com ele. De fato, era necessário admitir essa possibilidade. Mas como se fosse uma rude resposta a essa pergunta, o gerente deu alguns passos definidos no quarto contíguo, fazendo suas botas de verniz rangerem. Do cômodo vizinho da direita, a irmã sussurrou para comunicar a Gregor. Gregor, o gerente está aí. Eu sei, disse Gregor a si mesmo, mas não ousou erguer a voz a um ponto que a irmã pudesse ouvi-lo. Gregor, falou então o pai do aposento à esquerda. O senhor gerente chegou e quer saber por que você não partiu no trem de hoje cedo. Não sabemos o que devemos dizer a ele. Aliás, ele também quer falar pessoalmente com você. Faça, portanto, o favor de abrir a porta. Ele terá até a bondade de desculpar a desarrumação do quarto. Bom dia, Sr. Samsa, bradou em meio o gerente num tom amigável. Ele não está bem, disse a mãe ao gerente quando o pai ainda falava junto à porta. Ele não está bem. Acredite em mim, Sr. gerente. Senão, como Gregor perderia um trem? Esse moço não tem outra coisa na cabeça, a não ser a firma. Eu quase me irrito por ele nunca sair à noite. Agora esteve 8 dias na cidade, mas passou todas as noites em casa. Fica sentado à mesa conosco e lê em silêncio o jornal ou estuda horários de viagem. É uma distração para ele ocupar-se de trabalhos de carpintaria. Por exemplo, durante 2 ou 3 noites entalhou uma pequena moldura. O senhor vai ficar admirado de ver como ela é bonita. Está pendurada lá dentro do quarto. O senhor vai enxergá-la assim que ele abrir. Aliás, eu estou feliz, senhor gerente, pelo fato de o senhor estar aqui.
Sozinhos não iríamos conseguir que Gregor abrisse a porta. Ele é tão teimoso e certamente não está bem, embora tenha negado isso de manhã. Já vou, disse Gregor lenta e cautelosamente, e não se moveu para não perder uma palavra da conversa. De outro modo, cara senhora, disse o gerente. Também não sei como explicar isso. Esperemos que não seja nada grave. Embora, por outro lado, eu tenha de dizer que nós, homens do comércio, feliz ou infelizmente, como se quiser, precisamos muitas vezes, por considerações de ordem comercial, simplesmente superar um ligeiro mal-estar. O senhor gerente pode então entrar no seu quarto? Perguntou o pai da impaciente e bateu de novo na porta. Não, disse Gregor. No cômodo vizinho da esquerda sobreveio um silêncio penoso. No aposento contíguo da direita, a irmã começou a soluçar. Por que a irmã não ia juntar-se aos demais? Certamente ela tinha acabado de se levantar da cama e ainda não havia começado a se vestir. Por que então chorava? Porque ele não se levantava e não deixava o gerente entrar? Porque corria o perigo de perder o emprego e porque depois o chefe iria perseguir de novo os pais com as antigas exigências? Por enquanto, porém, essas preocupações eram desnecessárias. Gregor ainda estava aqui e não cogitava minimamente em abandonar sua família. É claro que no momento estava lá, deitado no tapete, mas ninguém que conhecesse seu estado teria exigido seriamente dele que deixasse o gerente entrar. Mas por causa dessa pequena descortesia, para a qual se encontraria mais tarde, afinal, uma desculpa adequada, Gregor não podia ser demitido na hora. E a ele parecia muito mais razoável que o deixassem em paz agora do que perturbá-lo com choro e exortações. No entanto, era justamente a incerteza que os afligia e desculpava o seu comportamento. Senhor Samsa, bradou então o gerente, elevando a voz. O que está acontecendo? O senhor se entrincheira no seu quarto, responde somente sim ou não, causa preocupações sérias e desnecessárias aos seus pais e descura, para mencionar isso apenas de passagem, seus deveres funcionais de uma maneira realmente inaudita. Falo aqui em nome dos seus pais e do seu chefe, e peço-lhe com toda a seriedade uma explicação imediata e clara. Estou perplexo. Acreditava conhecê-lo como um homem calmo e sensato, e agora o senhor parece querer, de repente, começar a ostentar estranhos caprichos. O chefe, em verdade, me insinuou esta manhã uma possível explicação para suas omissões. Ela dizia a respeito aos pagamentos à vista que recentemente lhe foram confiados. Mas eu quase empenhei minha palavra de honra no sentido de que essa explicação não podia estar certa. Porém, vendo agora sua incompreensível obstinação, perco completamente a vontade de interceder o mínimo que seja pelo senhor. E o seu emprego não é de forma alguma o mais seguro. No começo eu tinha a intenção de lhe dizer tudo isso a sós, mas uma vez que o senhor me faz perder o meu tempo inutilmente aqui, não sei por que o senhor e seus pais não devam ficar também sabendo. Nos últimos tempos, seu rendimento tem sido muito insatisfatório. De fato, não é época de fazer negócios excepcionais, isso nós reconhecemos. Mas época para não fazer negócio algum não existe, Sr. Samsa. Não pode existir. Mas, senhor gerente, exclamou Gregor, fora de si, esquecendo tudo o mais na excitação. Eu abro já, num instante, um ligeiro mal-estar, um acesso de tontura. Impediram-me de me levantar. Ainda estou deitado na cama. Mas agora me sinto novamente bem disposto. Já estou saindo da cama. Só um instantezinho de paciência. As coisas ainda não vão tão bem como eu pensava. Mas já estou bem. Como é que uma coisa assim pode acometer um homem? Ainda ontem à noite estava tudo bem comigo, meus pais sabem disso, ou melhor, já ontem à noite eu tive um pequeno prenúncio. Eles deviam ter notado isso em mim. Por que não comuniquei à firma? Mas sempre se pensa que se vai superar a doença sem ficar em casa.
Senhor gerente, poupe meus pais. Não há motivo para as censuras que agora o senhor me faz. Também não me disseram uma palavra a esse respeito. Talvez o senhor não tenha lido os últimos pedidos que eu remeti. Aliás, ainda vou viajar com o trem das 8. As horas de repouso me fortaleceram. Não se detenha mais, senhor gerente. Logo mais estarei pessoalmente na firma. Tenha a bondade de dizer isso e de apresentar minhas recomendações ao senhor chefe. E enquanto Gregor expelia tudo às pressas, mal sabendo o que falava, aproximou-se do armário com facilidade.